O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Di São Paulo nós temos duas festas no ano, que é uma grande exceção, porque só de Jesus, de Maria, São João Batista e Paulo nós temos duas comemorações no ano. De São Paulo, hoje 25 de janeiro, depois a outra 30 de junho. 25 de janeiro, a conversão dele, de perseguidor em apóstolo. 30 de junho, a morte de Paulo, ou melhor, o nascimento para o céu. E a igreja costuma fazer com solenidade a festa de Paulo. Por quê? São João Crisóstomo, grande conhecedor de Paulo, dizia: depois do máximo milagre que aconteceu no mundo, que é a ressurreição de Jesus, vem o outro grande milagre, o segundo, que é a conversão de Paulo. Daí nós deduzimos quanto valor pela história do cristianismo é a conversão deste homem. Muito jovem, um judeu fariseu fanático, preparado mais do que os outros, não aguentava ver esta nova seita que se apelava a um tal de Jesus Cristo, que para ele era um charlatano, e não admitia, portanto, que alguém pudesse contradizer a lei de Moisés, o judaísmo. Mas a verdade é uma pessoa, é Jesus. E o mesmo Jesus toma a iniciativa de derrotar este grande perseguidor da igreja. E Jesus mesmo, no caminho de Damasco, na periferia de Damasco, enquanto Paulo com os soldados se aproximava da cidade para ir prender os judeus que se declaravam cristãos agora e jogá-los na prisão, Jesus veio pessoalmente mexer com este perseguidor. Embora respeitando a liberdade dele, que sempre Deus faz isto, nunca violenta a liberdade, porém o colocou numa situação de que Paulo não podia fugir. Jesus em pessoa aparece a Paulo. E esta conversão de um perseguidor, o maior perseguidor, no maior apóstolo, é de verdade um milagre que nós não podemos entender, só nos apelando à misericórdia de Deus, que operou este segundo maior milagre da história,
visando o bem da igreja. Se Paulo não tivesse sido convertido e não tivesse feito tudo o bem que ele tem feito como apóstolo, pregando o Evangelho aos povos pagãos do Império de Roma, naquele tempo que existia, e não tivesse escrito aquelas cartas que nós possuímos para entender o verdadeiro pensamento do cristianismo, nós não teríamos entendido o que era ser cristão. E através de Paulo que Jesus, de verdade, explica praticamente a riqueza desta religião que Jesus mesmo fundou, vindo aqui na terra. E é incrível como Jesus consegue derrotar este homem. É incrível como ele consiga, Jesus, diria, injetar em Paulo toda a ciência do cristianismo, sem que Paulo estudasse uma página, ouvisse alguém, como ele diz. Ele não se encontrou com os apóstolos logo, não seguiu uma escola de cristianismo, de catequese, para aprender o que é Cristo, quem ele é, qual é a doutrina dele. E Jesus, que fez este grandíssimo, inexplicável milagre, que queria que fizesse comigo, com cada um de vocês, nesta aparição, naqueles poucos instantes que Jesus falou com Paulo, Jesus lhe infundiu não só a mudança de mentalidade de perseguidor em apóstolo, mas lhe infundiu a ciência do cristianismo na sua totalidade. Aí Paulo, naquele instante, entendeu quem é Jesus, o que ele faz, o que deve fazer, o que é a religião dele, o que é o cristianismo, o que é a graça de Deus, o que é a verdade. Tudo que a igreja ensina, Paulo a recebeu, a entendeu num relâmpago, e só Jesus podia fazer isto. Eu gostaria que ele fizesse isto para mim e para todos vocês. Daí Paulo foi instruído em pouco instante, pessoalmente, por Jesus, que é a verdade, e Jesus o entregou à humanidade para que através dele a humanidade soubesse quem é Jesus e que o veio fazer Jesus na terra. Então nós temos de agradecer a Jesus que tomou esta iniciativa. A festa da conversão de Paulo e a festa de Jesus Redentor, que depois de ter feito tudo aquilo que fez naqueles 33 anos que ficou na terra, voltando no céu, não se esqueceu. Ele continua operando na igreja e ficando com a igreja para que a igreja entendesse o que significa a presença de Jesus. A nossa religião não é uma doutrina, é uma pessoa. Isto deve ser levado em toda a catequese. Não se ensina doutrinas, teorias, se ensina uma pessoa. Como São Paulo foi catequizado diretamente por Jesus, revelando-lhe a pessoa dele. Quem é ele? Jesus. Quem é, Senhor, que me está falando? Quem és tu? Eu sou Jesus que tu persegue. Mas Paulo estava perseguindo a igreja, os cristãos. Então, entendeu logo que cada cristão e a igreja inteira é Jesus. Nós temos de aprender estas coisas enucleadas na experiência de Paulo. Agora, para poder entender a Jesus, precisa conversão. Não adianta. É porque Jesus, quando começou a falar publicamente, ele usou esta primeira palavra que saiu da boca de Jesus: convertei-vos. Cada um deve se converter. Não precisa que Jesus faça a conversão como aconteceu com Paulo, único caso. Mas a conversão é necessária. Quem faz a conversão é sempre Jesus, que quer que cada um se converta. Mas que cada um
acredite naquilo que Jesus quer fazer. Quem acreditar em mim será salvo. Quem não acreditar em mim será condenado. Acabei de ler no Evangelho de hoje. É necessário que cada um se entregue em Jesus. E é impressionante e assustadora esta situação que existe no mundo, que tem pessoas que, em lugar de se entregar a Jesus, fazem de tudo de contrariar o caminho dele, o avanço dele, fazendo uma verdadeira guerra contra Jesus e contra a igreja de Jesus. Quem mexe com a igreja, mexe com Jesus. Quem critica a igreja, critica Jesus. Quem despreza a igreja, despreza Jesus. A igreja é uma pessoa, é Jesus conosco. A igreja sem Jesus é nada, não tem nenhum sentido. Nós temos de concentrar então esta nossa atenção sobre esta pessoa que está presente em nós, não só no nome cristãos, que vem de Cristo, que pertence a Cristo, mas na realidade, eu sou cristão. Jesus converteu Paulo, se tornou apóstolo, pregador, anunciador. Hoje a igreja é chamada de novo pela igreja que Jesus assiste e nela ele fala. Hoje, pela boca dos apóstolos de hoje, que são os bispos, anunciou: todo batizado e batizada, portanto, todos vocês aqui, devem ser apóstolos, devem ser anunciadores, devem ser evangelizadores. Não é só o padre, a freira, mas todo mundo batizado e batizada é uma chamada direta de Jesus. É Ele que batiza, não é o padre, a freira, o diácono. De Jesus pessoalmente. Eu te transformo neste momento de criatura pecadora em filho ou filha de meu Pai, meu irmão, minha irmã. A cada batizado, Jesus então repete como a Paulo: se levante e vai agora pregar o Evangelho. Ide no mundo inteiro, pregai o Evangelho, que foi dito não só aos 12, mas toda a comunidade cristã, a cada um de nós. Ninguém pode cruzar os braços, se acomodar no sofá, os outros pregam e eu acredito neles e vivo a minha vida. Todo mundo deve se desinstalar na sua posição acomodante e partir para anunciar, evangelizar os outros. Em qualquer maneira, em qualquer lugar estiver. A função de cada cristão agora não é só de se santificar usando o sacramento que a igreja nos oferece, exercitando e realizando uma santificação muito individualista, pessoal. E me sirvo, escuto, faço, comungo, etc., para me santificar, não ir para o inferno, para ir para o céu. E os outros? Os outros fazem o que estou fazendo, se quiser. Problema deles, não é problema meu. Eu não posso dormir tranquilo se não tiver anunciado a Jesus a outras pessoas. Tenho esta obrigação agora. Para me salvar, eu devo salvar. Se não salvar ninguém, eu também não me salvo. Paulo, o maior milagre que Jesus fez na história, depois da ressurreição dele, que ele faça este milagre em nós também, nos transformando a maneira que ele achar melhor em apóstolos do nome dele, para anunciar a Jesus aos meus irmãos. Aí aumenta a família de Deus, a glória de Deus e a minha santificação. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Amém.